profeta Samuel foi o último líder de Israel, antes de o povo ter um rei. Ele escolheu e confirmou Saul como o primeiro rei de Israel. E depois fez o mesmo com Davi. A vida de Samuel nos ensina lições importantes sobre fé, obediência e lealdade a Deus. Samuel foi um profeta com uma vida cheia de significados e momentos marcantes. Ele nasceu em uma época em que Israel estava sem liderança forte e passava por crises espirituais. Sua mãe, Ana, era estéril, mas orou intensamente pedindo a Deus um filho, prometendo dedicá-lo ao Senhor. Deus atendeu ao pedido e Ana deu à luz Samuel. Quando ele ainda era criança, foi levado ao templo para ser criado pelo sacerdote Eli, cumprindo o voto de sua mãe. Samuel começou a ouvir a voz de Deus desde jovem. Em uma dessas ocasiões, Deus mostrou a Samuel que a família de Eli seria punida por causa do comportamento malicioso de seus filhos. Com o tempo, Samuel cresceu e se tornou um profeta e juiz de Israel, sendo um dos últimos juízes antes do estabelecimento da monarquia. Em toda a sua vida, Samuel falou ao povo sobre a importância do arrependimento e da obediência a Deus. Ele chamou o povo de Israel ao retorno à adoração verdadeira, afastando-se da idolatria que havia se espalhado. A pedido do povo que queria um rei para ser como as outras nações, ele escolheu Saul como o primeiro rei de Israel, ainda que com certa relutância, pois acreditava que o povo devia confiar somente em Deus. Mais tarde, quando Saul desobedeceu às ordens de Deus, Samuel foi encarregado de ungir Davi como um novo rei de Israel. Mesmo em idade avançada, Samuel permaneceu fiel à sua missão. Sua história é narrada nos livros de 1 e 2. Samuel na Bíblia. Samuel morreu em uma fase de grande turbulência no reino de Israel. Ele foi sepultado em sua casa em Ramá, sendo amplamente lamentado por todo o povo de Israel. O que podemos aprender com a história do profeta Samuel? A vida de Samuel e o livro que leva seu nome na Bíblia trazem lições valiosas para nossa caminhada de fé. Samuel foi um profeta, juiz e líder espiritual em Israel que viveu um período de transição, quando o povo passou a ser governado por reis. Desde o seu nascimento milagroso, vemos a importância da oração e da entrega total a Deus, sua mãe. Orou fervorosamente por um filho, e quando Deus lhe concedeu Samuel, ela cumpriu sua promessa de dedicá-lo ao Senhor. Mostrando a importância de honrar nossos compromissos com Deus, um dos maiores ensinamentos de Samuel é sobre obediência. Ele ouviu e obedeceu à voz de Deus desde jovem. Isso nos lembra que, independentemente de nossa idade ou posição, devemos estar dispostos a ouvir o chamado de Deus e agir conforme sua vontade. A vida de Samuel também nos ensina a importância de ser fiel em nossas responsabilidades, mesmo em momentos difíceis. Ele confrontou reis, como Saul, com coragem e verdade, mostrando que a obediência a Deus está acima da aprovação humana. Além disso, o livro de 1 Samuel nos mostra o perigo da desobediência através da vida de Saul. Quando Saul desobedeceu às instruções de Deus, ele foi rejeitado como rei. Isso reforça que Deus valoriza a obediência mais do que sacrifícios externos ou rituais. Por outro lado, a unção de Davi nos ensina que Deus não vê como o homem vê, ele olha para o coração. Davi, um jovem pastor, foi escolhido por Deus por causa de seu coração fiel. Isso nos mostra que, para Deus, o caráter e a devoção são mais importantes que a aparência.
Deus chama Samuel, o chamado profético de Samuel ocorreu de forma especial enquanto ele ainda era uma criança, servindo ao lado do sacerdote Eli no templo de Siló. Samuel não conhecia plenamente a voz de Deus, mas estava em um ambiente de serviço e dedicação. Uma noite, enquanto dormia, o Senhor chamou Samuel por seu nome. Pensando que era Eli quem o chamava, Samuel foi até o sacerdote 3 vezes, mas Eli lhe disse que não era ele quem o chamava. Somente na 3ª vez, Eli percebeu que era o Senhor falando com o menino e instruiu Samuel a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Quando Deus chamou novamente, Samuel seguiu a orientação de Eli e respondeu ao Senhor. Naquela ocasião, Deus revelou a Samuel o julgamento que viria sobre a casa de Eli devido à desobediência de seus filhos e à falta de ação do sacerdote. Esse evento marcou o início do ministério profético de Samuel. A Bíblia destaca que o Senhor estava com Samuel e não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. O chamado de Samuel nos ensina sobre a importância de estarmos prontos para ouvir a voz de Deus e responder com obediência e humildade, mesmo em tenra idade. A unção de Saul como primeiro rei, a unção de Saul como primeiro rei de Israel, foi um momento marcante na história do povo de Deus. Até então, Israel era governado por juízes, e o próprio Deus era considerado o Rei Supremo. No entanto, o povo pediu a Samuel que lhes desse um rei, desejando ser como as outras nações. Embora Samuel tenha ficado descontente com o pedido, Deus instruiu o profeta a atender a demanda, deixando claro que o povo estava rejeitando o Senhor. E now, Samuel. Saul, da tribo de Benjamim, foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei. Era um homem de estatura impressionante e boa aparência, o que agradava aos olhos do povo. Samuel ungiu Saul em secreto, derramando óleo sobre sua cabeça e declarando rei. Posteriormente, Saul foi publicamente confirmado como rei diante de todo o povo em Mispa. Esse evento marcou o início da monarquia em Israel, mas com a advertência de que o novo rei e o povo deveriam sempre obedecer ao Senhor para que prosperassem. A rejeição de Saul como rei foi um momento de grande impacto, tanto para Saul quanto para o profeta Samuel. Saul havia sido ungido como o primeiro rei de Israel por Samuel, a pedido do povo, mas com a condição de que ele deveria obedecer rigorosamente às ordens de Deus. No entanto, Saul cometeu 2 erros graves que levaram à sua rejeição. Primeiro, ele ofereceu sacrifícios que apenas o sacerdote poderia realizar, desobedecendo a Deus por impaciência. O segundo erro, e o mais grave, foi a desobediência explícita à ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. Em vez disso, Saul poupou o rei Agag e o melhor dos despojos, justificando sua desobediência com a intenção de oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando confrontado por Samuel, Saul tentou justificar suas ações. Mas Samuel respondeu com uma das frases mais conhecidas das Escrituras: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra?" A obediência é melhor do que o sacrifício. Por causa dessa desobediência, Samuel anunciou que Deus havia rejeitado Saul como rei, transferindo o reino a alguém melhor que ele, Davi. Esse episódio destaca a importância da obediência total a Deus e as graves consequências da desobediência, mesmo para um rei. A morte do profeta Samuel. Samuel morreu em uma época de transição e grande agitação no reino de Israel.
Ele foi sepultado em sua cidade natal, Ramá, e amplamente lamentado por toda a nação. Sua morte marcou o fim de uma era, pois ele foi o último juiz de Israel e um dos profetas mais influentes. A tristeza de Israel com sua morte mostra o impacto profundo que ele teve sobre o povo como líder. Sua vida nos ensina sobre a importância de permanecermos fiel até o fim, cumprindo o chamado de Deus com integridade, independentemente das circunstâncias. Samuel, profeta e juiz de Israel, Samuel se tornou um líder espiritual e político, Servindo como último juiz de Israel antes da monarquia. Ele conduziu o povo em uma época de declínio moral e espiritual, guiando Israel a uma renovação espiritual. Como profeta e juiz, ele representava a voz de Deus para o povo, chamando-os ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Este ponto nos ensina que líderes espirituais devem ser firmes em apontar o caminho de volta a Deus, mesmo em tempos de crise. Samuel também exemplifica a importância de combinar liderança espiritual com sabedoria e integridade.